Bem, vamos girar o assunto aqui, senhores. Se falarmos um pouquinho de São Paulo, afinal de contas temos novidades aí na transição. Gilberto Kassab será nomeado pelo governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como seu novo secretário de governo. A indicação consolida Kassab como o principal articulador político de Tarcísio. Tarcísio quebrou a hegemonia do PSDB em São Paulo após 28 anos e tirou o governador Rodrigo Garcia do segundo turno das eleições desse ano. Para aliados de Bolsonaro, o ex-ministro foi eleito governador de São Paulo graças ao capital político do presidente Jair Bolsonaro. Kassab foi o responsável por articular o apoio de um grupo significativo de prefeitos do estado em benefício da candidatura de Tarcísio após a desistência de Geraldo Alckmin participar desse mesmo pleito. Senhores, temos Gilberto Kassab, então, como xerifão do governo do estado de São Paulo. Cristiano, você começa. Olha, eu vejo essa como uma decisão acertadíssima do governador eleito Tarcísio. Esse posto de secretário de governo, ele é um posto justamente para se fazer o diálogo com o parlamento, o diálogo com as demais forças políticas. Você tem que colocar alguém que tenha esse perfil político. Então, você tem que ter no rol de secretarias secretários técnicos que conheçam de cada pasta. A técnica dessa pasta é justamente fazer política, ter penetração junto aos outros partidos, junto ao parlamento, saber dialogar. E nesse ponto, ninguém com mais experiência, com mais vivência nesse sentido do que o ex-prefeito, ex-ministro, ex-deputado Gilberto Kassab. Então, eu vejo que nesse ponto foi uma decisão bastante acertada e, ao mesmo tempo, foi nomeado também, ou foi nomeado ainda não, mas foi indicado, né, foi apresentado o nome de uma outra pessoa ligada, Arthur Lima, né, ligado ao próprio governador eleito, que chefiará a Casa Civil. Então, mostra bem a ambivalência dessas duas pastas, uma delas voltadas para dentro, e aí Arthur Lima seria essa pessoa que faria essa articulação interna dentro das secretarias de governo, e o do secretário, agora do futuro secretário Gilberto Kassab, que seria a pessoa que faria essa articulação para fora do governo, junto ao parlamento e junto às outras instituições. Ao meu ver, medida acertada. Temos um outro nome técnico, Cristiano, já que você citou esse. Qual que é esse? Arthur Lima. O Arthur Lima, exatamente. Isso. Nós temos agora o nome de Natália Rezende, que atuou, inclusive, com Tarcísio Gomes de Freitas na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Será, inclusive, uma super secretária aqui em São Paulo. Afinal de contas, o governador eleito tem aí a intenção de unificar 3 pastas gigantescas, a pasta de transportes, a pasta da infraestrutura e a pasta do meio ambiente, e a indicada para essa super secretaria seria a procuradora Natália Rezende, um perfil bem mais técnico do que o de Gilberto Kassab. Constantino, te agradam esses nomes? Como é que você vê? Paulo, Kassab não agrada, ninguém dorme tranquilo com uma parceria dessas, né? Mas é mais ou menos o que o Cristiano disse. E outra coisa, eu não tenho dúvida que o Tarcísio quer acertar e tem tudo para fazer uma boa gestão. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, é um pequeno país que ele vai ter que gerir ali, né? Ele vai ter que fazer concessões, ele vai ter que ser realista, ser político, coisa que ele não é, né? Então, é natural isso. Agora, não quer dizer que as pessoas que conhecem a figura do Kassab, o que ele fez no verão passado, os princípios que ele segue, não possam ficar chateadas ou incomodadas ou desconfiadas, né, de que pode acontecer algum problema na frente. Então, assim, eu acho que o Tarcísio vai tentar blindar as áreas mais importantes, com aspectos mais técnicos, e fazer política onde for necessário, porque, de novo, né, governar São Paulo não é ficar tuitando. Nós temos, então, 5 nomes aqui em São Paulo, só vou rememorá-los aqui para todos. Natália Rezende, como eu mencionei, na pasta dos transportes, infraestrutura e meio ambiente, essa mega pasta que vai ser criada. O nome do Cristiano, que ele trouxe aqui, do Arthur Lima, que será secretário da Casa Civil, muito aliado do atual governador eleito Tarcísio, trabalhou com ele no Ministério da Infraestrutura, será o secretário da Casa Civil. Temos o nome indicado para a pasta da Saúde aqui de São Paulo, que é o médico Eleusis Paiva, que foi deputado federal.
tem um perfil mais pró-vacina, pró-máscara, atuou bastante na campanha do governador eleito e colaborou com o plano de governo da área da saúde. Falamos aqui ontem do Renato Feder, à frente da Educação, que era secretário de Educação do Estado do Paraná, e agora o nome de Gilberto Kassab para ser o secretário de governo, estando à frente aí de toda a parte de articulação política. Então temos aí 5 nomes, 4 homens aí e uma mulher, certo? Mais alguma colocação, Serrão, sobre essa mistura? Em Rio, que tem piranha, jacaré nada de costas, ainda mais porque as piranhas são travestidas de tucanos. Então, Tarcísio de Freitas tem que montar uma argamassa muito forte na questão política para ele não sofrer uma eventual sabotagem de uma máquina que já está aí há quase 30 anos. Então, a máquina tucana nunca pode ser subestimada. Eles perderam poder político, não se elegeram para vários cargos, o partido bingou. Mas a máquina continua aí, vivinha da Silva, e é com essa máquina que o governador vai ter que lidar. E para lidar com ela, então, nada melhor do que você ter alguém que, do ponto de vista da política, seja um articulador de peso. Alguém que conversa, combina, cumpre acordo e joga pesado e rápido no bastidor, que é o caso de Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, há muito tempo, ele é um dos principais articuladores políticos brasileiros. Ele ganha de Michel Temer, ganha do Valdemar Costa Neto fácil, ganha brincando também do Ciro Nogueira. O Kassab é o cara que articula. Foi ele um dos principais articuladores dessa candidatura do Tarcísio de Freitas. Dizem que ele foi quem convenceu para que Tarcísio não fosse candidato ao Senado por um outro estado, como estava sendo cogitado, e apostasse nessa candidatura ao governo do estado. Então, ele articulou e entregou o resultado. Então, por isso ele está sendo premiado e por isso ele vai ter esse trabalho a oferecer. Agora, o ponto crucial do Tarcísio para colocar o Kassab, além de estar pagando aí uma fatura de um acordo que foi feito e tem que ser cumprido o acordo, Bolsonaro teve problemas em seu governo graças à fragilidade política em seus 2 primeiros anos de mandato. Tarcísio, que esteve lá no governo, não quer repetir para ele esse tipo de experiência aqui em São Paulo, que não pode haver erro. Aqui é para acertar, tentar ser um dos melhores governadores da história de São Paulo e depois de uns 2 mandatos, só depois disso, tá? Ele vai pensar em voos mais altos, tipo presidência da República. Tarcísio não vai fazer igual os outros, é muito improvável que ele faça de deixar o mandato no meio para ser candidato a presidente da República, como outros mal-sucedidos o fizeram. Ele vem para governar São Paulo de verdade, isso vai ser diferente. Serrão, só fazer uma observação aqui, se vocês quiserem falar sobre isso. São apenas 5 secretarias, né? Esses nomes todos desses 5 que eu li aqui, eu queria fazer uma observação que eu acho que é a informação crucial dessa história, que é o calcanhar de Aquiles aí, Constantino. Nenhum desses nomes tem forte ligação com o presidente Jair Bolsonaro. Nenhum desses nomes. São nomes ou técnicos ou de acordos políticos. E aí, como é que fica? Olha, a primeira coisa que a gente pode constatar é de que aquela análise que o próprio Tarcísio fez em relação ao Bolsonaro, numa entrevista, comparando com Lula não conseguiu criar nenhuma liderança. Nós tivemos que falar aqui do Fernando Haddad, né, como alguém leal a Lula e perdeu tudo. O Lula não criou nenhuma liderança. Todos os seus ministros acabaram presos e tudo. O Bolsonaro colocou não só gente competente e técnica, como deu autonomia e ajudou a cada um a alçar seu próprio voo. Tem vários eleitos para Senado, tem o Tarcísio eleito para o governo de São Paulo, de maneira independente. Isso chama-se espírito público. O Tarcísio deve muito a Bolsonaro, já reconheceu isso, inclusive, no Direto ao Ponto aqui na Jovem Pan, mas esse dever é de uma gratidão. Não é de dever favores no esquema que o Lula está acostumado com os seus comparsas, porque não tem aliados, né? Então, de novo, Paulo, isso só mostra independência.
Tarcísio foi eleito, ele vai montar a equipe dele, não precisa ser ninguém que o Bolsonaro vai indicar ou politicamente ligado. É autonomia, é assim que se cria lideranças. O Consta estava rolando na equipe de transição uma disputa forte entre Gilberto Kassab e os partidos aliados com os aliados do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive teve uma conversa do deputado Eduardo Bolsonaro com o próprio Tarcísio para tratar disso. Sim, mas aí é uma questão óbvia. Eu estou chamando atenção para o fato de que o Tarcísio é independente e assim foi criado politicamente pelo próprio Bolsonaro. Está aí a prova. Agora, óbvio que a turma do Bolsonaro vai tentar emplacar seus nomes, porque acha que são os melhores. Isso é meio óbvio. Mas o que eu estou chamando atenção é para a autonomia e independência do Tarcísio, criado politicamente pelo próprio governo Bolsonaro. Serrão e o Cristiano, pela ordem aqui, o Cristiano pediu aqui para comentar sobre a transição aqui em São Paulo, certo, Cristiano? Por favor. Exato, Paulo. Só para mencionar que Gilberto Kassab, muito bem articulado, muito esperto politicamente, foi lá e já colocou rapidamente os seus nomes na mesa. Eleuzis Paiva, todos sabemos, é ligado ao PSD, o secretário Renato Feder também, ligado ao PSD. Então, Kassab acabou se antecipando. Por isso que já transmite até para a sociedade uma mensagem de que ele está muito fortalecido no governo. Agora, os outros partidos, eu vejo, o PL do presidente Bolsonaro, o Republicanos, que é o partido do próprio governador, e outros partidos também, não tenham dúvida, vão estar contemplados nessa equipe, mas nesse ponto Gilberto Kassab foi esperto e saiu na frente. Não sejamos injustos aqui, nós anunciamos apenas e foram anunciadas somente 5 secretarias, estamos fazendo análise em apenas 5 nomes aqui que foram anunciados. Certo, Serrão? E essa máquina é gigantesca, tem espaço para um monte de gente entrar nela. Agora, um ponto que tem que ficar aí um sinal de alerta, hein? Pode rolar treta mais adiante entre Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro, porque Gilberto Kassab é considerado um dos grandes inimigos pessoais de Jair Bolsonaro. Esse é o ponto.